importante a gente só relembrar um pouquinho daquilo que nós já caminhamos até aqui. A proposta dessa série de reflexão é uma série de reflexão em cima desse conceito de Natal, e nós estamos pensando não apenas no dia do Natal, mas num projeto de Deus. Um projeto de Deus que nasce lá atrás. Desde o momento em que exatamente o homem cai, Deus já traz a primeira palavra da boa mensagem, a palavra do Evangelho, a boa nova do Evangelho, exatamente ali com Gênesis capítulo 3, versículo 15, que traz exatamente essa promessa da semente que viria. E aí nós caminhamos um pouco sobre os textos de Isaías, os textos de Miqueias, falando exatamente da profecia da vinda de Jesus Cristo, da profecia de uma virgem que conceberia à luz a uma criança, ao Deus Emanuel, que estaria presente novamente. E caminhamos também sobre os textos de Lucas, falando sobre exatamente Maria, José, um sim que mudou toda a história, o Deus que interveio na história de José, fazendo ele voltar o caminho para conduzir exatamente aquele propósito inicial. Nós olhamos também para a vida de Zacarias, para a vida de Isabel e como aquilo foi contemplado por aquele sacerdote e como Deus tratou sobre a vida daquele casal, mandando ainda em cumprimento um que viria para apontar, seria o arauto do rei, o João Batista, aquele que, como o espírito de Elias, viria para pregar e romper o silêncio de um eco que estava no coração daquele povo, que era o silêncio profético com a chegada exatamente de João Batista. Mas hoje eu queria que você lesse comigo o texto de Lucas, capítulo 2, verso 1. Nós vamos ler até o versículo 12. Eu queria que você lesse, me acompanhasse na leitura, em nome de Jesus. Diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para um censo, para se recensear. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu a Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu complementarem-se os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui que vos trago boa nova de uma grande alegria, que será para todo o povo, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto lhes servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Você pode orar? Ore comigo nesse momento. Deus, obrigado, porque o Senhor fala aos nossos corações. E cremos nos movimentos de Deus ao longo da história, principalmente, Senhor, de um Deus que intervém na história de cada um de nós, nos fazendo ver Deus ser glorificado em todas as coisas. Fala ao nosso coração, nesse momento, em nome de Jesus. Amém.
chegada de um rei. Eu não sei se você já ouviu ou se você já parou para prestar atenção. Ainda existem reis ou homens de autoridade. Eu tenho, por exemplo, um cunhado. Meu cunhado faz parte da segurança do governador da cidade do estado que eu morava. E é interessante a conversa quando eu tenho com o meu cunhado, quando ele começa a dizer toda a estratégia para uma viagem de uma autoridade. Geralmente é enviado espias, né? É enviado pessoas que vão na frente. Alguns vão de carro, outros vão de avião. Ruas são fechadas. Um anúncio é feito. Pessoas são preparadas para receber. Foi assim na vida desse governador, foi assim na vida de outros governadores, foi assim na vida da Rainha Elizabeth. Todas as vezes que um homem de autoridade ou uma pessoa de autoridade é anunciado, é ruas fechadas. Mas se você parou para perceber, nós estamos falando de uma pessoa tão importante para o mundo, que não teve rua fechada, que não teve anúncio de algo grandioso, que não teve recepção apropriada. Enquanto tantas pessoas são bem recebidas, o maior rei do universo entrou pela porta da humildade, cumprindo exatamente aquilo que o apóstolo Paulo escreve na sua carta em Filipenses. Aquilo que na teologia nós conhecemos como a teoria do gnosis. Palavra feia é essa, pastor? É a teoria do esvaziamento de Deus. Em outras palavras, a humilhação necessária que Deus, na pessoa de Jesus, precisou se fazer. Você já parou para pensar que as primeiras palavras do Evangelho de João ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Tudo que foi feito por intermédio dele. Nada que nós temos conhecimento, nada do que nós vemos, tudo isso teve a intervenção direta de Jesus na sua criação. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E por nos amar de tal maneira, ele se esvazia de tudo. Ele se esvazia da sua glória, da sua posição, da sua deidade, a se tornar agora um embrião. Alguém que vai encarnar. Ele decidiu se aproximar como Deus se aproximou de Adão. Olha, eu voltando lá para trás novamente, para que você possa perceber que é sempre Deus que decide se aproximar de mim e de você. Nós temos uma vaga percepção de que somos nós que escolhemos Deus. Mas o movimento da história nos conta o homem pecando contra o seu Criador e Deus, que conhece todas as coisas, perguntando: cadê tu, Adão? Onde tu estás? E mais uma vez, em um movimento na história, Deus se aproxima, rompendo esse momento especial na história com o seu nascimento. O nascimento de Jesus não apenas muda o mundo, mas revela Deus, como diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz: ele é a expressão exata de Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, ele é a exegese de um Deus que nós agora conseguimos ver. Ele é a encarnação desse Todo-Poderoso que agora nós poderíamos ver. Ele é o tabernáculo novamente, mostrando a presença de Deus caminhando novamente entre nós. Mas ele entrou pelas portas da simplicidade, da humildade. Um Deus
que criou todas as coisas, fez o movimento da encarnação para trazer ensinamento em todas as coisas nesse texto. Eu queria que você estivesse bem atento na leitura desse texto. Olha só, muitas vezes nós passamos despercebidos pelo texto. Leia comigo novamente o verso 1. Olha o que diz o verso 1 do capítulo 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de Augusto César. Nossa, essa é uma expressão, na verdade é uma informação que parece não ter muita influência dentro desse contexto da encarnação. Mas quando nós lemos Gálatas capítulo 4, nós percebemos que é na plenitude dos tempos. E aqui nós podemos perceber que, apesar de uma decisão política, quem é Augusto César? Era o imperador do Império Romano. E uma decisão política faz com que uma profecia se cumpra. Esse é o controle, essa é a providência de Deus guiando toda a história, trazendo em um simples versículo que Deus usa quem Ele quer. E Ele está usando agora a própria política para que a vontade de Deus seja conhecida, para que uma profecia seja realizada. A providência divina usa até o decreto imperial para colocar José e Maria exatamente onde ele tinha que nascer, em Belém, casa de pão, casa de Davi. Maria e José é de Nazaré, estavam morando em Nazaré, e por causa do decreto do rei, melhor dizendo, do imperador, eles andam cerca de 160 a 140 quilômetros em uma subida para chegar à cidade de Belém, para que lá se cumprisse a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que é em Belém que ele teria que nascer. O rei deveria nascer. E nesse simples verso, nós já podemos tirar o primeiro movimento de Deus na história se cumprindo. Deus usa quem Ele quer, inclusive a política, mesmo quando ela não seja tão benéfica para nós. Deus está no controle de todas as coisas. Isso, irmãos, nós precisamos ter na nossa vida. Deus intervém na nossa vida comum para cumprir a sua palavra. Nós não percebemos muitas vezes um simples ato como esse, um decreto imperial, como algo de um plano divino. Mas todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Todas as coisas cooperam para exatamente a vontade do Senhor seja completa, cumprida. E eu e você precisamos entender que tudo o que acontece na nossa história também tem a providência, a intervenção de Deus. Nós muitas vezes queremos as coisas extraordinárias. Nós queremos muitas vezes ver o que os pastores viram. Os anjos cantando. Deve ter sido muito bonito. Eu queria estar vendo aquilo. Que cena, vamos falar sobre ela um pouquinho, mas que cena fantástica deve ter sido em uma noite escura, você apenas tendo o luar, tendo a lua das estrelas e de repente um grande brilho, uma multidão de celestes, de anjos cantando glória a Deus nas alturas, porque o Cristo nasceu. Que cena maravilhosa! E muitas vezes nós queremos ter essa ação extraordinária, mas veja, o ordinário acontecendo na vida comum. Um decreto levando José e Maria para que a profecia seja cumprida. Precisamos abrir os nossos olhos e perceber o agir de Deus em coisas simples, nas coisas simples das nossas vidas. É muitas vezes na devocional que nós lemos, é no momento de oração, é no cotidiano. Deus intervém na tua história, na salvação da tua família, nesses momentos que é um estralar de dedo muitas vezes, sem muito glamour.
sem ter muitas vezes ninguém aparecendo. Deus intervém na história, porque Deus decidiu se revelar para nós. Preste atenção, Lucas vai trazer para nós exatamente esse local registrado. Não havia lugar na estelaria. Leia comigo novamente o verso 7, só para você ter essa percepção. Como tudo aqui está linkado uma coisa com a outra. No verso 7, diz assim: e deu à luz a seu filho primogênito. Preste atenção, a palavra usada pelo Lucas aqui é primogênito, não unigênito. A palavra unigênito estaria relacionando a um único filho, primeiro e único filho. Lucas já traz aqui de priori a ideia de que Cristo, sim, é o primogênito. Isso já deixa claro através de outros versos, inclusive Mateus vai dizer que Maria teve com o seu esposo José outros filhos. E ela deu à luz ao seu filho primogênito e enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu tenho certeza que a cena do presépio você já deve ter visto durante toda a sua vida. Um local, uma manjedoura, vários animais ao redor. Aquela cena é bem pedagógica, uma cena bem interessante. Mas o que é que a manjedoura, o que é que não ter lugar na hospedaria tem a ver com a história de Jesus? Uma coisa que nos chama a atenção é que, assim como Lucas, assim o apóstolo Paulo também nos traz essa ideia da humilhação de Jesus. Um Deus que se esvaziou, um Deus que se humilhou, um Deus que assumiu a forma de servo, um Deus que encarou a morte por nós. A entrada magistral, rodeada de louvor, foi pela porta da humildade. Enquanto muitos de nós esperamos e sim, desejamos o conforto e trabalhamos para isso, mas eu estou falando agora de conforto específico, a ter um ar-condicionado, a ter uma cama confortável, mas há um sentimento que por muitas vezes nos mantém a sermos muito mais linkados a um orgulho e a uma expectativa do outro do que a própria vontade de sermos mais humildes, não no sentido de pobreza. Porque apesar, sim, dele estar em um local mais humilde, muitas vezes temos a ideia de que aqui o forte é a pobreza. Não é a pobreza, mas um princípio de humildade. E eu preciso encarar aqui para vocês um detalhe. As casas dessa época eram casas de 2 pavimentos. Um térreo e um primeiro andar. Geralmente, como é de costume aqui, pelo menos é o que eu tenho mais visto, as casas têm os seus quartos de dormir no primeiro andar, no andar superior. E na parte térrea, teria então um local como uma recepção, uma cozinha, tipo uma sala, e um local onde os animais ficavam. Por quê? Porque aqui também, como semelhante aqui, esse local é um local também de muito frio. E até para se colocar os animais em um ambiente mais quente, se colocavam também alguns animais para dentro desse local reservado da casa. Só que se você prestou atenção, os pastores estavam aonde? No pasto, ao céu, em meio às estrelas. Significa dizer que não era noite fria, que não era inverno. Significa dizer que aquele espaço dentro da casa não estava ocupado por animais. E outra informação desse texto é: por causa do decreto do rei, a cidade estava lotada.
E não foi por uma questão de maldade, não foi por uma questão de ruindade, mas provavelmente ele deve ter procurado os seus familiares, a casa dos familiares, mas todos os lugares estavam lotados. E em um local adaptado. E quando a gente recebe algumas pessoas na nossa casa, ainda que seja adaptado, a gente tenta dar o melhor possível. E nós temos a certeza que aquele melhor possível foi também oferecido para aquele momento. Mas, por tanta gente em um mesmo local, ele foi para uma estalagem. E o local que estava mais vazio era aquele local onde, em um inverno, os animais ficariam. A manjedoura não é apenas um cenário virtual. Não é apenas algo que a gente, na nossa visão, acha bonito. Não era um local onde os animais comiam. E aquele lugar é preparado para que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sem ninguém fechar a rua, sem ninguém anunciar, iria nascer. Vindo no chão da vida, dentro de uma casa de família, o Rei dos Reis se tornou acessível, entrando no romper da história, para se tornar aquele que iria ser o nosso Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para cumprir todas as profecias e morrer naquela cruz, para nos dar a maior bênção da nossa história. A maior bênção da nossa história, irmãos, não é casa, não é casamento, não é carro, não é nada que possuímos. Não são títulos conquistados, mas a salvação conquistada por alguém que nos amou primeiro, por alguém que decidiu se aproximar de você. Esse é o Deus que rompe a história, dando continuidade ao processo do próprio Deus se aproximando de Adão, e agora Jesus se aproxima de maneira humilde para romper a história e trazer para nós vida em abundância, ou se aproximar novamente de um Deus Todo-Poderoso. Mas há um segundo movimento, que é exatamente o movimento dos anjos com os pastores. Lembre-se que ao redor dessa história nós temos anjos anunciando, não homens anunciando, mas anjos anunciando. E todas as vezes que esse anjo anuncia, gera temor no nosso coração, no coração de quem está recebendo a mensagem. Foi assim com Isabel, foi assim com o próprio Zacarias, na verdade, foi assim com o próprio José, foi assim com a própria Maria, foi assim agora também com os próprios pastores. Não temam. Esse não temam mostra o quanto nós temos uma certa dificuldade com o sobrenatural. Nós ansiamos Ele. Nós somos criados para desejar Ele. Mas ao mesmo tempo nós temos medo por acharmos indignos. E quando você lê o texto, leia novamente comigo esse texto. Olha só, havia naqueles dias, na mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram todos tomados de grande temor. E os anjos lhes disseram: não temas, porque eu vos trago boas novas. Uma coisa me chama a atenção, é que exatamente esse anúncio vem para exatamente trazer a palavra de Deus sobre a vida destes homens. Mas, irmãos, Deus se revela para pessoas improváveis. Eu vou repetir isso para você. Deus se revela para pessoas improváveis. Eu e você são pessoas improváveis.
Somos pessoas improváveis. Eu sempre me lembro de uma história lá atrás na minha vida, quando o meu desejo era seguir a caminhada de uma vida pública, de estarmos em um concurso, assim como os meus primos, a minha irmã, o meu cunhado, e todos hoje praticamente estão nesse ramo de concurso e de vida pública, trazendo para eles uma estabilidade financeira, trazendo para eles uma segurança. Não sei se agora para frente vai ter ainda segurança por causa dos movimentos do governo. Contanto, esse era o caminho que eu estava traçando para a minha vida. E Deus faz um movimento diferente na minha história e me chama para o Evangelho, me chama para a vida pastoral, e eu saio desviando o caminho para ir para o seminário e tal. Mas eu me lembro que quando eu decidi ir para o seminário, algumas pessoas da minha igreja, naquele ano, um grande milagre aconteceu, quase um avivamento. 10 pessoas estavam querendo ir para o seminário. Uma coisa maravilhosa. 10 pessoas indo para o seminário, e quem ia pagar esse seminário todo? Alguns, Deus estava levantando pessoas para pagar, e assim Deus estava mandando 10 pessoas para o seminário. E o improvável estava naquele meio. E o pastor me disse: olha, todos praticamente do conselho da igreja disseram que não queriam você no seminário. Não era o seu tempo ainda. Mas pela conversa que eu tive com você e a convicção que eu tenho de Deus, eu aprovei e você vai. Eu disse amém. Primeiro ano se passou. E por incrível que pareça, dos 10, só um terminou aquele seminário. Dos 10, só um tem pastoreado até hoje. Dos 10, só um realmente cumpriu e tem cumprido o chamado. O improvável. Mas isso aconteceu na minha vida porque eu sou improvável. Mas isso também aconteceu na sua vida porque todos nós somos improváveis. Nós, se dependêssemos de nós mesmos, não estaríamos aqui. Se dependêssemos de nós mesmos, não queríamos o Senhor. Se dependêssemos de nós mesmos, nós nem nós mesmos sabíamos onde estaríamos hoje. Mas Deus interviu na tua história. Trouxe você do Brasil, moveu céus e terra para você estar aqui hoje, para que você possa ouvir as suas sagradas escrituras. Mas entenda, Deus escolhe trabalhar com improváveis. Maria era uma jovem improvável. José, e não apenas o José de Maria, mas o José lá do Egito, também era um improvável, era o menor da sua casa, se tornou um grande homem de Deus. O próprio rei Davi era um improvável, era o menor da sua casa e era pastor de ovelhas. E é exatamente pensando nessa perspectiva profissional, pastor de ovelha. Quem eram esses pastores? Pastores era um grupo que era rejeitado pela sua religiosidade. Inclusive, eles eram até encontrados na perspectiva de indignos cerimonialmente, porque eles decidiram criar, pastorear ovelhas. E isso é uma dedicação exclusiva. E por ser uma dedicação exclusiva, eles tinham que trabalhar até no sábado. E por trabalharem no sábado, eles eram indignos até de ouvir a palavra de Deus. Mas para quem Deus aparece? Para os improváveis. A mesma coisa se repete na ressurreição de Jesus. Quem é que tem o anúncio da ressurreição? Não desprezando as mulheres. Mas na época, o testemunho da mulher não era válido nem em juízo. Quem é que vê? Quem é que presencia de maneira a priori
a ressurreição? Uma mulher. A mensagem da revelação de Deus, muitas vezes, são para pessoas improváveis. Você já parou para pensar que muitas vezes queremos ter essa revelação e nos achamos indignos, impuros? Mas é exatamente para esse grupo de pessoas indignas que Deus quer trabalhar com a sua graça revelatória. Deus quer usar-nos para anunciar a boa mensagem do Evangelho. Deus conta com os improváveis e Deus usa exatamente os impuros para transformá-los em puros. Foi assim que ele fez na vida do próprio profeta Isaías. Ao olhar para aquela grande mensagem que ele estava tendo, ele diz: ai de mim que sou pecador, ai de mim, indigno, e habito em meio de um povo de impuros lábios. E aí Deus, na sua visão, faz com que o anjo pegue como tenaz e toque na sua boca, purificando. Quem nos purifica é Deus, quem nos perdoa é Deus, e Deus quer que nós recebemos essa revelação para anunciar aos homens, para dar continuidade à sua missão. E foi assim exatamente que esses pastores dignos, improváveis, têm o grande anúncio, a glória do céu celeste, a paz na terra e um sinal, um bebê numa manjedoura. O Deus eterno, envolto em faixas, sendo celebrado pelo céu nesse movimento. Para terminar, nós queremos levar algumas aplicações desse texto para as nossas vidas. Nesses dois grandes movimentos, nós percebemos que o Natal nos chama para a adoração. O nascimento de Cristo é glorificado no céu e na terra. A única resposta adequada para o nascimento de Jesus é louvor, rendição, alegria e reconhecimento. Precisamos não mais celebrar aquilo que aconteceu. Precisamos anunciar o que aconteceu. Eu e você recebemos essa revelação. E o Natal hoje, que tem todo um glamour, por uma questão muito mais decorativa, comercial, para uma junção familiar, para uma troca de presentes. Não sei ainda como é tratado aqui tanto no Japão, mas com muito aspecto nesse envolto familiar, nessa troca de presentes. Mas o Natal, o verdadeiro Natal, trata desse projeto da redenção, da salvação de Deus, da qual eu e você precisamos anunciar e glorificar a Deus. Uma segunda grande aplicação desse texto é que Deus se revela aos humildes. Deus se revela aos humildes. Deus se revelou aos pastores nos campos. Deus se revelou àqueles magos estrangeiros. Deus se revelou àquela família pobre em Belém. O Evangelho da graça que circula exatamente para alcançar os mais baixos, mais humildes. E seja no Japão, seja no Brasil, seja onde for, Deus continua alcançando aqueles que estão cansados, sobrecarregados, aqueles que são invisíveis, desajustados, dos improváveis, que por muitas vezes nós nos encaixamos com eles. Deus, Ele quer nos usar para dar continuidade a essa história. Uma terceira coisa é que Deus continua dirigindo a sua história. Não tenha dúvidas, assim como Ele moveu César para decretar um censo, Deus usa as circunstâncias para que a sua vontade se cumpra. Não tenha dúvidas,
Deus é Deus de mover céus e terra para que a sua vontade se cumpra na sua vida. Não podemos perder de vista um Deus que dirige a história, inclusive a sua. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da tua história. E Ele necessita, faz movimentos como Ele quer, na hora que quer, com quem quer. Por último, não podemos perder de vista que o Rei dos Reis, Jesus, nos deixou uma missão. Nos deixou uma missão para anunciar a sua volta, anunciar a sua salvação, mas também nesse período, anunciar que Ele nasceu, que Ele cresceu, que Ele morreu, para que eu e você possamos ter vida e vida com Deus. O nascimento de Cristo mudou o mundo porque foi invadido do céu para a terra, rompendo o tempo de modo soberano, movendo impérios e corações. E na sua simplicidade, na casa de Belém, a glória de Deus brilhou para a eternidade. Ele nasceu humilde para nos elevar. Ele nasceu pobre, humilde, para nos enriquecer de sua graça. Ele nasceu numa manjedoura, para que pudéssemos nascer de novo da nossa morte espiritual, para que pudéssemos nos ligar com Deus novamente. E como aqueles pastores, a nossa resposta não pode ser diferente, a não ser a de adoração, missão e alegria. Eu e você somos chamados a viver esse Natal que nos chama para o discipulado de Jesus. Um Natal que anuncia a missão de um Deus que se aproxima. Um Natal que nos chama para vivermos a sua vontade para a glória de Deus. Você pode orar?